Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Eu espero que sejam todos bem. Queridos, estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa explanação da revista dos jovens, tá? Revista da EBD, Currículo dos Jovens, que tem por título A Liberdade em Cristo. Dessa vez, iremos estudar a lição de número 3. Então, se por algum motivo você não acompanhou a lição de número 1 e a lição de número 2, meu conselho é que você pare este vídeo e volte para assistir as lições 1 e 2 para que você possa ter um melhor aproveitamento e entendimento do conteúdo. Tá legal, pessoal? Bom, nessa terceira lição, o título da lição é Paulo e sua chamada. Tratamos um pouco nas lições anteriores sobre a escrita da carta de Gálatas. Tratamos também sobre o que Paulo acha a respeito do falso evangelho, da relação que isso tem com a palavra anátema. E nessa lição nós iremos tratar com um enfoque maior na chamada do apóstolo Paulo. Então, a lição de número 3, que tem por título Paulo e sua chamada. O texto principal diz assim: E glorificavam a Deus a respeito de mim. Gálatas, capítulo 1, verso de número 24. O resumo da lição diz o seguinte: Paulo conta um pouco da sua história para defender seu ministério e mostrar que a mensagem que pregava não era estranha aos apóstolos de Jerusalém. Então, Paulo ele tem a preocupação, mais uma vez, de validar a mensagem. Porque se Paulo prega e Paulo ele não tem credibilidade, logo a mensagem perde o crédito, perde o valor. Algo pelo qual Paulo estava sempre muito preocupado, porque se tratava da mensagem do Evangelho. Essa lição ela vai tratar os versículos de número 11 ao versículo de número 24 do capítulo 1. Então, nessa lição de número 3, nós iremos encerrar o capítulo 1 dessa epístola de Paulo aos Gálatas, certo? Então, trataremos aí do versículo 11 ao versículo 24. Eu não irei ler todos os versículos para que não fique muito extenso. Então, irei ler os 3 primeiros, os 2 últimos, e você, com a sua Bíblia em casa, pode acompanhar a explanação e depois o comentário de alguns desses versículos, tá bom? Bom, versículo 11 diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Os 12 últimos versículos, 23 e 24. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes buscava destruir, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Esse novo contexto de defesa de Paulo, ele começa não apenas defender o seu apostolado, mas se defender. Paulo ele começa então, a partir desse momento, desse versículo de número 11, sim, mais uma vez com foco no Evangelho de Jesus, mas dessa vez contando um pouco da própria história, contando um pouco daquilo que outrora os judaizantes que falamos na aula de número 1, na aula de número 2, buscavam usar contra Paulo. Nesse momento, Paulo começa então a usar todo esse contexto do seu testemunho a favor da mensagem do Evangelho, certo? Então, os judaizantes usavam essa questão de que Paulo não era um dos apóstolos que se encontravam em Jerusalém. Que apóstolos são esses, Gabriel? Os 12 apóstolos que foram instituídos e que caminharam no ministério terreno com Jesus. Nós bem sabemos que após a morte de Judas é eleito através de votação, lançamento de sortes a Matias. Então, veremos também nessa lição
que Paulo ele não ocupa essa cadeira, esse espaço de 12º apóstolo. Não. Porém, ele obtém esse título de apóstolo, como foi dito anteriormente, porque esse apostolado foi conferido a ele não por homens, não pelos apóstolos já existentes, mas pelo próprio Senhor Jesus. Então Paulo começa a fazer a sua defesa. E a história de vida dele tem uma grande importância porque, pense você comigo, todos nós temos uma história de vida. Todos nós temos um lugar de onde viemos, um lugar onde nascemos, situações que passamos na nossa vida. E é interessante porque, assim como nós, Paulo ele não é diferente. Paulo ele enfrentou diversas adversidades. Então, quando Paulo ele começa a fazer essa defesa dele em relação aos Gálatas, em relação justamente a essas ocorrências de acusações dos judaizantes, Paulo ele começa então a mostrar os fatos que passaram pela sua vida e que moldaram ele ser a pessoa que ele é hoje, o apóstolo que ele é hoje. Então, muitas das vezes nós temos que tomar muito cuidado. Os Gálatas estavam julgando Paulo, não todos, é evidente, porém os judaizantes, com a sua influência, provavelmente conseguiram influenciar pessoas a terem maus pensamentos em relação ao apostolado de Paulo. Ou seja, muitas das vezes isso acontece comigo e com você. Muitas das vezes nós olhamos para uma pessoa que nós não conhecemos a trajetória de vida. Nós não conhecemos as adversidades, nós não conhecemos o que ela passou e nós julgamos em nosso entendimento que ela ocupa hoje um espaço, que ela ocupa um lugar, que ela ocupa uma função na história, na nossa vida, ou ocupa às vezes um espaço que para nós não é devido, para nós não é merecedor, não é merecido e não é de forma merecida, enfim. Mas que muitas das vezes, infelizmente, é uma falha de visão nossa. O que Paulo está tentando dizer? Que ele teve vida. Ele foi sim perseguidor, mas ele foi regenerado pelo Evangelho. Ele não caiu de paraquedas. Ele é um apóstolo que tem experiência tanto de mazelas, quanto também da experiência de ter sido alcançado pela misericórdia e pela graça do Senhor Jesus. Então, nós temos que tomar cuidado sempre nesse julgamento sem antes conhecer os fatos, tá bom? E é interessante porque o comentarista ele também separa aqui uma coisa que eu achei muito pertinente, que é a questão de que Paulo ele não prega o evangelho dos apóstolos de Jerusalém. Mas calma aí, vamos lá. Não é que o evangelho ele é diferente. Lembra da outra aula? Não é que é o evangelho héteros, outro evangelho. Não. É o mesmo evangelho. Só que as culturas, elas são distintas. Então, o povo de Jerusalém era um povo judeu. O povo de Jerusalém tinha uma cultura específica. E Paulo, ele conhecia, até mesmo por aptidão e muito estudo, o povo gentil. Ele conhecia de tato. Paulo ele tinha nacionalidade, Paulo ele tinha tato com pessoas de diferentes lugares, justamente por causa dessa facilidade dele em relação à sua dupla cidadania. Então Paulo ele conseguia se comunicar facilmente com os gentios, coisa que provavelmente para outros apóstolos situados em Jerusalém não era tão fácil assim. Então são grupos culturais diferentes, mas é o mesmo evangelho da salvação. São pessoas diferentes, muitas das vezes no nosso contexto aqui, no nosso dia a dia, profissões diferentes, pecados diferentes, etnias, trajetórias, histórias diferentes, mas o evangelho é o mesmo, certo? Muitos usam aquele texto: me fiz de louco para ganhar os loucos. Mas vamos lá, vamos tomar muito cuidado com isso. Muita gente usa esse versículo para dizer o seguinte: eu vou beber para que eu possa ganhar o que é alcoólatra. Eu vou fumar para que eu possa ganhar o que fuma. Não é sobre isso que a palavra do Senhor está dizendo. Pelo contrário, você
pode estar sim, vez ou outra, é claro que não sempre, mas vez ou outra, no meio de pessoas que são ímpias, vez ou outra, no meio de pessoas que estão sim vivendo no pecado. Mas a questão é que a sua missão é a missão de influenciar ele, mas você não pode se deixar ser influenciado. Agora, esta questão de você entrar no meio desse povo, entender o contexto, entender o ambiente que esse povo e que você está inserido para pregar a mensagem, isso tudo é validado pela própria carta de Paulo aos Gálatas. Só que é interessante lembrar, é interessante dizer, é importantíssimo isso, apesar de você poder examinar o ambiente, apesar de você poder examinar com quem você está falando, qual é a cultura, qual é a história, o evangelho ele tem que ter uma fonte, Jesus. O evangelho ele tem que ter um meio, Jesus, e um final, que é a salvação em Jesus. Ele é como a própria palavra do Senhor diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, origem, por ele, percurso, caminho, e para ele, destino. Ele é a origem, ele é o caminho, ele é o destino. Então Jesus, ele tem que ser a base, o centro do evangelho. Dito isso, o evangelho não será diluído. Nós entendemos que Deus, ele pode trazer revelações através dos dons espirituais. Deus, ele traz sim, ele promove sim revelações que são específicas para cada um em alguns contextos da história. Só que vigie bem, porque não pode ser essas revelações elas não podem ultrapassar aquilo que a palavra já diz. Se essas revelações são contrárias ao que está escrito na palavra de Deus, essas revelações são mentirosas. Essas revelações, como dito na aula anterior, devem ser consideradas anátema, tá bom? A terceira coisa aqui que o comentarista ele separa pra gente é que o evangelho que Paulo pregava havia sido, inclusive, aprovado pelos apóstolos em Jerusalém. Era a mesma mensagem que os apóstolos traziam, porém, é como eu disse, para públicos diferentes. Então o jeito de pregar era diferente, o jeito de abordar era diferente. Mas a mensagem, em sua essência, em sua fonte, em sua origem, ela era a mesma. É como aqui Paulo ainda cita no versículo de número 9. Só que isso no capítulo de número 2 de Gálatas, um pouco mais à frente nós vamos ver sobre isso. Deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. Então você vê que, inclusive, essa missão de Paulo para pregar o evangelho aos gentios, elas eram inclusive apoiadas, elas eram inclusive aprovadas pelos apóstolos que estavam em Jerusalém, tá bom? Então, enquanto eles entraram nesse acordo, enquanto Paulo, que tinha firmeza e propriedade para pregar, levava essa mensagem aos gentios, os apóstolos, que eram judeus, levavam essa mensagem para os judeus, para os da circuncisão, ou seja, como falamos nas outras aulas, aqueles que observavam até então a lei de Moisés. Então, enquanto Paulo levava para os gentios, aqueles que não conheciam a lei, os apóstolos de Jerusalém levavam essa mensagem para os judeus. Paulo destaca também o seguinte: primeiro, que o evangelho dele não é humano. E antes de prosseguir aqui, eu quero trazer um dado muito importante, tá? Quando nós falamos sobre evangelho, eu ainda falei na outra aula que eu ia falar sobre isso nesta aula. Quando nós falamos sobre evangelho, nós temos a palavra hebraica que é euangelion, ou euangelion, depende um pouco do sotaque, porém, essa palavra ela quer dizer basicamente boas novas. Só que algo que é interessante é que antes dessa palavra ser achada, ser usada no Novo Testamento, essa palavra também tinha uso secular. Então esse evangelho pode muito bem
ser usado em outros contextos. É claro que o evangelho para o cristão é a palavra de Deus. É claro que o evangelho para nós que cremos em Jesus, somos cristãos, é o evangelho de Jesus Cristo. Mas na cultura secular, no Império Romano, por exemplo, era uma palavra que era usada para poder anunciar, por exemplo, o fim de uma guerra. Ou seja, era enviado uma mensagem com a nomenclatura de evangelho, boas novas, ou ainda para poder anunciar o nascimento de um novo imperador. Então era enviado ali um evangelho, uma boa nova. Então também tem esse uso secular. Mas só para ressaltar, esse evangelho para nós é o evangelho, a boa nova, a boa mensagem, a boa notícia do nosso Senhor Jesus. Antes de continuar essa lição, eu quero fazer para você um convite muito importante, muito especial. Para você que quer aprender a Bíblia com uma forma mais fácil, sempre com conteúdo muito bom e pautado na palavra do Senhor, eu te ofereço um curso teológico completo e didático para que você venha aprender como ser um cristão avivado, como ser um cristão preparado na palavra do Senhor. Eu vou deixar o link na descrição. Se você tiver interesse, é o link promocional para que você venha estudar numa das maiores escolas teológicas do Brasil e a maior escola teológica online. Deus abençoe. Uma outra coisa que é interessante aqui é a palavra grega que aparece no versículo de número 12 para revelação. Paulo diz: não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Essa palavra revelação é no grego apocalipsis, justamente muito parecido com a nossa palavra apocalipse no português, que é o último livro da Bíblia. Mas essa palavra apocalipsis significa revelação, desvendamento de algo oculto, ou tirar a venda daquilo que está coberto. Ou seja, Paulo está dizendo que quando Jesus ele revela o evangelho para ele, quando Jesus ele revela o evangelho para nós, para as igrejas, por intermédio também dos evangelistas, Jesus está tirando a cortina, está tirando o véu, está tirando aquilo que era obscuro, aquilo que estava oculto, para que fosse nos revelado às nossas próprias vistas, para que fosse revelado a nossa própria visão. Paulo, então, ele começa a entrar aqui no comentarista, ele separa para nós o segundo tópico, que é relembrando o passado. Então, Paulo ele começa a dizer que ele foi escolhido. Então, ele nos faz entender que é escolhido mesmo com o seu passado. Ele nos faz saber que ele foi escolhido mesmo com o seu extenso currículo como perseguidor. Então eu quero dizer para você aqui, não importa o seu currículo antes da presença do Senhor. Não importa aquilo que você fez antes de conhecer o Senhor. Importa sim a intenção do seu coração depois que você conhece o Evangelho da Graça. Quando Paulo ele começa a falar, a discursar ao rei Agripa, ele começa a dizer coisas como, por exemplo, está lá em Atos capítulo 26, versos número 10. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: mataram o crente com a minha autorização, mataram o crente com o meu voto. Eu próprio prendi muitos deles com autorização dos principais da sinagoga. Mas o que Paulo ainda diz a seguir é o seguinte: como se tudo isso fosse pouco, ele ainda mostra que ele se recorda que ele usou as sinagogas, lugares que era para ser ensinada a palavra de Deus. Ele usou essas sinagogas como um ambiente de castigo para aqueles que seguiam a Cristo. Paulo ele ainda diz que ele era um fariseu com zelo. No versículo número 14, ele diz: eu era extremamente zeloso nas tradições de meu pai. Então o que Paulo está dizendo? Que ele era completamente zeloso no farisaísmo. Só que isso, é claro que isso era ruim para os olhos do Senhor Jesus. Ele estava perseguindo aqueles a qual Jesus amava, a qual Jesus instruía para caminhar. E ele ainda diz que ele se recorda de momentos em que ele chegou a fazer os crentes blasfemarem contra o nome do Senhor. Olha o nível que Paulo chega. Paulo não está dizendo isso aqui, irmãos,
para se vangloriar. Paulo não está dizendo isso aqui para dizer que ele é mais ou menos que outros apóstolos. Não. Mas Paulo, através desses ensinos, está dizendo o seguinte: eu era podre, eu era sujo, eu era pecador, mas a graça me alcançou, a misericórdia me alcançou. O Senhor Jesus, ele me remiu. E essa perseguição dos cristãos que Paulo ele fazia, ela não foi apenas em Jerusalém, mas ela perseguiu, ela continuou até as demais partes, limites de Israel. E é interessante, irmãos, a gente pensar nisso. O quanto uma pessoa extremamente religiosa, mesmo sendo cumpridora de todos os afazeres de uma religião, o quanto essa pessoa pode acabar sendo inimiga de Jesus. Lembremos das cartas às igrejas do Apocalipse. Várias igrejas tinham coisas maravilhosas como obras, mas no final Jesus dizia: tenho, porém, contra ti. É interessante e importante lembrar, temos que tomar cuidados para não sermos muito religiosos e acabarmos por ser inimigos de Jesus, assim como Paulo ele era, sendo zeloso. Esse zelo que Paulo ele diz ter aqui no versículo 14 vem do grego zelos, que significa ardor, fervor, ou seja, significa que ele era fanático pelo farisaísmo, ele era fanático por essa religião. Então que nós devemos nos despertar e tomar cuidado com tudo que é fanatismo religioso, com tudo que é fanatismo misticista, com todo fanatismo que não é saudável à palavra, ao evangelho de Jesus, porque todo fanatismo que não esteja pautado na sã doutrina, na saúde do evangelho, isso, além de ser heresia, faz mal. Isso mata a espiritualidade, meus queridos. Vamos dar a sequência aqui. Paulo, depois disso, ele diz que passou 15 dias em Jerusalém. Então ele faz essa menção dizendo que enquanto ele passou esses dias em Jerusalém, ele esteve com Pedro e Tiago. No caso, são os apóstolos Pedro e Tiago que estavam em Jerusalém. Não se fala muito sobre o que tratavam, não se fala muito sobre o que eles estavam fazendo, porém mais à frente, no capítulo 2, verso de número 9, Paulo ele vai tratar desse encontro. Então, aqueles que ignoravam Paulo poderiam até descredibilizá-lo. Só que veja bem, até mesmo Pedro, até mesmo Tiago, homens que estavam separados para o apostolado, homens que inclusive podiam, assim como os judaizantes, recusar o chamado de Paulo, poderiam tentar fazer isso, não fizeram, reconheceram. Porque quando um crente que tem chamada, quando um crente que tem ministério se une com outro que tem uma visão que também é espiritual, irmãos, o reino de Deus não é uma competição de qual crente faz mais ou menos. A obra ela é abrangente. Poucos são os trabalhadores. É claro que aqui o contexto é um pouco diferente. Estamos falando de apostolado. Estamos falando de uma coisa que é um pouco mais restrita. Sim, mas eles entenderam. Se Jesus chamou, quem são eles para recusar? Então era uma forma clara que Paulo tinha para dizer que ele não estava pregando sem o conhecimento da igreja de Jerusalém, mas que os apóstolos tinham total conhecimento. Então, Pedro e Tiago, essa menção que Paulo faz em relação a eles, ela era importante para que os gálatas tivessem essa informação de que Paulo conhecia os apóstolos. Então isso acabava por dar mais peso à mensagem. Até porque Paulo também não poderia chegar descredibilizando ou tirando a credibilidade dos apóstolos. Porque quando os apóstolos já eram apóstolos, Paulo ainda não era nem convertido. Então que moral Paulo teria também para chegar e trazer algum tipo de descredibilidade? Isso é apenas para que nós devemos pensar, porque Paulo em momento nenhum ele tenta fazer isso. Já caminhando para o fim da lição, Paulo ele diz que ele nos faz saber através desses textos que ele não era conhecido na vista das igrejas da Judéia. Ou seja, hoje em dia, vou dar um exemplo aqui. Se eu for pregar em São Paulo, se os irmãos de São Paulo nunca me viram, basta mandar uma foto, acessar meu Instagram, acessar um Facebook para ver a foto. Naquele tempo não. Naquele tempo,
A pessoa tinha que aparecer presencialmente. Nesse primeiro século não tinha Instagram, WhatsApp, Facebook, não tinha. Porém, Paulo ele tinha a noção, Paulo ele tinha o saber de que, mesmo não aparecendo fisicamente, a sua fama como perseguidor já havia chegado a muitos lugares, inclusive na Judéia. Ou seja, os irmãos conheciam o seu passado e também iriam conhecer também o seu testemunho de conversão. Temos também o segundo subtópico aqui desse tópico 3, que é uma vida transformada. Separei aqui o comentarista do nosso pastor que diz: muitas pessoas, na realidade, antes de entrar aqui no comentário do pastor, nós temos que entender que quando falamos de transformação de vida, nós vemos que muitas pessoas têm a vida transformada depois que fazem um curso superior, depois que uma mulher ela passa por aquela situação, por aquele momento mágico da maternidade, muitas das vezes uma formação militar, ou até mesmo um grande desafio profissional pode nos fazer ser transformados. Agora, em nossos dias, muitas pessoas quando vão pregar nos púlpitos, então se você é pregador, preste atenção nisso, muitas das vezes nós vamos contar nosso testemunho, como o Senhor agiu em nossa vida, e nós perdemos muito tempo fazendo o quê? Contando testemunho. O testemunho é válido? O testemunho é importante? Com certeza, sem dúvida. Mas é necessário entender. Paulo, ele conta a sua vida. Paulo conta o seu testemunho. Paulo fala do seu passado apenas quando era completamente necessário. Porque, na verdade, as cartas de Paulo são extensivas narrativas do evangelho que já fora pregada pelos evangelistas, do evangelho que já foi pregado pelo próprio Jesus. Paulo fala assim no seu testemunho, mas a característica das cartas de Paulo é revelar Jesus, ou seja, não sufoque as pregações apenas com seu testemunho. Fale de Jesus. O seu testemunho ele é válido sim, mas o que deve brilhar a mensagem, abrilhantar o púlpito de uma igreja é a pessoa de Jesus Cristo, revelada na sua palavra. E para encerrar, meus queridos irmãos, aqui no terceiro subtópico do tópico majoritário, é interessante, antes de entrar nesse tópico, lembrar, Paulo foi extremamente paciente com essa transformação. Paulo foi completamente paciente com esse tratar de Jesus na vida dele. Você, novo convertido, você, nova convertida que se converteu há pouco tempo, tenha calma. Às vezes as coisas realmente acontecem rápido, pode ser que sim, mas às vezes o Senhor tem um processo um pouco mais longo de transformação, de limpeza. Ele vai tirando as pedrinhas do vaso, ele vai moldando da forma que ele quer até chegar no ponto dele usar. Tenha paciência. Paulo ele teve paciência porque o ministério não é quem chega mais rápido, não é quem corre mais além, não. Mas tem que fazer por excelência, porque se trata do nome de Jesus que estamos levando para o ministério. Estude, se esforce, se empenhe, ore, jejue, busque a presença do Senhor, mas tenha paciência. E agora aqui, finalmente entrando no terceiro subtópico para terminar, que tem por título: o que as pessoas dizem acerca de você. Olha como nós vamos encerrar aqui. O que as pessoas dizem acerca de você. No versículo 23 e no versículo 24, mais uma vez, diz o seguinte: que eles somente tinham ouvido dizer, ou seja, a fama chegou, não viram ainda, mas a fama chegou. Aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Olha o que estão dizendo de Paulo. Aquele que perseguia a gente, agora está pregando sobre a fé que ele odiava. Está pregando sobre os irmãos que ele queria destruir. Veja, versículo 24. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Ah, não, eu vou te perguntar isso aqui. Será que quando as pessoas falam da sua vida, elas glorificam a Deus por conhecer você?
Será que quando as pessoas falam sobre você na roda de amigos, será que elas glorificam a Deus por sua causa? Esse glorificar, no grego, doxazo, glorificar, exaltar a Deus. Será que eles exaltam a Deus por sua causa? Será que eles agradecem a Deus por conhecer você? Será que eles agradecem a Deus por me conhecer? Glória a Deus. Uma outra palavra que aparece muito também aqui é a palavra graça, que é o favor imerecido, meus queridos. É o favor de Deus que nós não merecíamos. É o charis no grego. É o favor de Deus que transborda em nossa vida pelo sacrifício de Jesus. Então Paulo está dizendo o seguinte, que os irmãos glorificavam por causa da vida dele. Deus havia mudado a história de Paulo. Ele passou de perseguidor a ser perseguido. Paulo era um fariseu, só que ele encontrou o seu Messias. E agora, aquele que perseguia, matava pessoas, levava pessoas à morte, agora ele escolheu defender esse evangelho até a morte. Enquanto a igreja era perseguida por Paulo, Deus estava trabalhando. Não se confunda. Não fique assustado, porque o Deus que converteu Paulo também permitiu que Paulo perseguisse, ou Saulo, como era muito chamado. Claro que o nome não mudou. Isso é uma coisa que podemos deixar para outra hora, porque o tempo já é um pouco extenso. Porém, Saulo ou Paulo, ele era perseguidor pela permissão de Deus. Tudo estava no controle de Deus. Entenda, em meio à perseguição, Deus estava trabalhando. Foi ele que conduziu, inclusive, Saulo à estrada de Damasco. Os irmãos da localidade, os irmãos de Damasco, sabiam que estava vindo o perseguidor. Mas quando o perseguidor chegou, a fama não era mais essa. A fama era, esse perseguidor teve um encontro. Esse perseguidor conheceu aquele Jesus que a gente prega. Esse perseguidor não é mais ladrão, não é mais bandido, não é mais traficante, não é mais mentiroso, não é mais prostituto. Agora é servo do Senhor. Glória a Deus. Então, por causa do evangelho, essa estrada para Damasco, que era para ser a estrada da perseguição, se tornou o ponto final na vida de perseguidor e passou a ser o início na vida de perseguido por amor ao evangelho. Meu querido, eu espero de coração que você esteja sendo edificado por essas mensagens, por essas lições. Eu peço de coração também, se estiver te ajudando de alguma forma, nem que seja 1%, olha só, 1%, que você venha deixar seu like, que você venha comentar aquilo que você mais gostou na aula. Se possível, compartilha com alguém que você possa melhorar o dia dela com a mensagem, com a palavra do Senhor. E se você não é inscrito, se inscreve, porque na semana que vem nós estaremos estudando a lição de número 4. Que o Senhor nosso Deus, que o Senhor Jesus e o Espírito Santo venha nesse momento habitar em seu lar, consolar, edificar e, se necessário, exortar o seu coração, para que você venha crescer cada vez mais na fé em Jesus Cristo. Meu querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz.